Olá, bom dia! Está no ar o Você Vale na TV. Agora, o nosso encontro será nas manhãs de domingo. A pauta do nosso programa de hoje é Direito do Trabalho. E para falar sobre o assunto, convidamos a advogada Giannine Prado. Ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho, Direito Processual Civil e Direito Constitucional. Além disso, possui um blog jurídico e escreve artigos jurídicos para revistas especializadas e leciona em cursos para advogados sobre a atividade prática da advocacia trabalhista. Giannine, seja muito bem-vinda ao Você Vale na TV. Muito obrigada, Grace, pela oportunidade. Seu programa é campeão de audiência. Ai, é uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigada. Para a gente é uma honra recebê-la, tal qual um especialista como você no direito trabalhista. E para começar, queremos saber um pouco da sua vida pessoal. Como que foi, na verdade, esse seu interesse pelo direito? Grace, veja, eu sou sergipana, de Sim, Itabaiana. De Itabaiana, muito bem representada aqui o município. Cidade que tem uma honra muito grande de ter nascido lá, porque é um povo guerreiro, é um povo trabalhador, lutador, assim, que sabe o que na quer. sua forma de trabalhar. Então, eu milito há cerca de 20 anos. Já sou advogada há cerca de 20 anos, militando mais na Justiça do Trabalho, que é a minha grande paixão. E como foi esse direcionamento para a área trabalhista? Esse direcionamento veio por caminhos que Deus nos coloca, nos oportuniza, e eu sempre soube aproveitar com garras tudo que me é oportunizado. Sou mãe de gêmeas, tenho duas meninas, univitelinas. Tão abençoada. E tive a oportunidade também por conta de meu marido, que é servidor do quadro da Justiça do Trabalho, e também o conheci lá na militância. Então só reforçou, né? A Exatamente. atividade. Bom, isso é maravilhoso, assim, porque eu penso que quando a gente tem um direcionamento da carreira, tudo flui melhor. Com né? certeza. Agora vamos falar sobre o ordenamento jurídico, quando a gente pensa agora sobre a lei das terceirizações, né? Essa é a nova ordem. Então, quando se pensa que na Câmara de Deputados já foi aprovado esse projeto, qual o próximo passo agora? E como você enxerga a lei das terceirizações, da pejotização, né? Isso, Grace. Essa lei da terceirização ainda está em análise no Senado. Ela foi aprovada pela Câmara Federal e agora está sendo analisada pelo Senado, inclusive com o viés de mais parcimônia, porque o Senado, essa semana, já promoveu algumas audiências públicas para melhor analisar o conteúdo da lei, amadurecer a ideia que foi trazida nesse projeto de lei. O que é saudável? Porque Veja nem todos bem, nós conhecemos, né? Então é uma forma de... O que é interessante é a gente analisar o que traz efetivamente essa lei. Melhor explicando o que seria essa terceirização. O que vigora hoje no nosso sistema jurídico é que há a possibilidade da terceirização da atividade meio e não para a atividade fim. O que seria essa diferença da atividade meio e da atividade fim? Para a gente, que é importante, né? Para quem está nos certeza. Acompanhando. A atividade meio é aquela atividade acessória que a empresa tem, como, por exemplo, os bancos contratam serviços de proteção, de manutenção, de segurança, vigilância. E a atividade fim é aquela atividade ligada à finalidade da empresa. Ao próprio objeto do negócio. Ao próprio objeto do negócio. Pois bem, o ordenamento jurídico atual, ele não existe uma legislação específica para a terceirização da atividade meio. A atividade fim é a atividade formal, regida pela CLT, pela nossa Constituição e demais leis do nosso ordenamento jurídico. Sim. E diante dessa ausência legislativa, foi que surgiu há cerca de 11 anos esse projeto de lei que visa regularizar, trazer uma regulamentação não só para a atividade meio, mas também para a atividade fim. Então essa proposta 4330 traz uma legislação tanto para a atividade meio quanto para a atividade fim. E esse é o ponto nevrálgico da questão, porque o Senado já sinalizou na inviabilidade de ser abrangida para a atividade fim. Inclusive, o Senado, semana passada, colocou enquete possibilitando o acesso das pessoas via internet para votarem se a favor ou contra essa lei, porque, na verdade, essa terceirização
da atividade fim, ela traz a divergência com relação à possibilidade da pejotização, por exemplo. É um ponto nevrálgico, que seria a possibilidade do empregado ser dispensado e, decorrido o prazo de 1 ano, ele retornar com a recontratação, mas não mais como empregado, doravante como pessoa jurídica, terceirizado. Daí ele passa a assumir o risco do negócio e ele passa a contribuir normalmente como um micro ou pequeno empresário, a depender do tipo de constituição empresarial, e ele deixará de receber os direitos inerentes à categoria do empregado, como, por exemplo, férias, 13º, fundo de garantia. Aqueles benefícios, né, que a gente chama do pacote. Exatamente, completo. Que é acolhido, né, reconhecido e conquistado ao longo dos anos. Mas a categoria empresarial, que é uma categoria sofrida, nós sabemos, claro, muito sofrida, paga uma carga tributária enorme. Eu digo que o empresário nunca mais é independente, né? Ele depende de impostos, ele depende dos bons relacionamentos, enfim, com seus próprios colaboradores. Normalmente o pequeno e médio empresário. Todos eles. A carga é muito grande, puxada. É muito puxada. E a fundamentação da busca dessa PL, tanto para atividade meio quanto para atividade fim, é de diminuir esse custo, de criar novos postos de trabalho. Só que essa fundamentação é combatida pela classe dos trabalhadores. Sim, tem sempre o outro lado. Tem o outro lado da moeda que a gente sempre tem que ter parcimônia e analisar os dois lados, não é verdade? E para o lado da classe dos empregados, a fundamentação é que essa lei vai gerar essa perda desses ganhos. O que o Senado está colocando em ponto, inclusive está no próprio site do Senado, é de inviabilizar o reconhecimento dessa terceirização para atividade fim, legislando para atividade meio, que é justamente aonde existe essa carência legislativa. Sim. A grande virada de mesa, que dizem os estudiosos, é da questão sindical, porque com a terceirização ligada à atividade fim, vai milindrar, vai tirar a grande força sindical por conta de uma pulverização. E essa força sindical é o que garante conquistas de novos direitos. Claro, a luta da classe, claro, né? Até os dias de hoje. Exatamente. Não querem perder também, claro, né? Com certeza. A conquista, os ganhos, através de acordos coletivos, convenções coletivas, são direitos que são conquistados ao longo do tempo e que, de forma que não se justifica essa perda. Sim. E quais os benefícios, uma vez que seja sancionada essa PEC? Essa PEC vai beneficiar no sentido de que vai haver essa legislação para essa atividade meio, se for como o Senado pretende, né? Que vai ser no sentido de barrar a legislação, a ampliação dessa terceirização para a atividade fim. Mas eu tenho certeza que muita água ainda vai correr por essa ponte, normalmente porque essas audiências públicas... E é polêmica, né? É uma questão muito polêmica. Essa semana foi realizada uma audiência pública com representante da sociedade, representante das categorias patronais, das categorias profissionais, representantes sindicais, de direitos humanos. Precisam todos eles serem ouvidos, Todos né? estão sendo ouvidos, essa ideia está sendo bastante amadurecida e eu acredito que chegará a um consenso. Agora, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, a Associação do Ministério Público do Trabalho, até o próprio Tribunal Superior do Trabalho, essas instituições emitiram nota em desfavor da PEC, com relação à abrangência para atividade fim. Sim. Justamente porque vai gerar essa precarização, esse retrocesso, essa perda desses direitos alcançados ao longo dessa vida. E o verdadeiro sentido de uma empresa, né? Exatamente, porque o telespectador, né, para ficar mais esclarecido, seria como, por exemplo, eu vou abrir um restaurante e vou poder terceirizar os meus garçons, né? Os bancos. Que é a sua matéria-prima, né? O restaurante ele está ali para servir o alimento através do garçom. Exatamente, é o que justifica a existência da empresa, né? É a natureza, é a origem. Com certeza. Isso para a gente, eu acho que fica mais claro até de decidir entre sim ou não, discernir, né? Exatamente. Sem dúvida alguma. E outra discussão recente também é a regulamentação dos direitos dos domésticos.
Como que tem sido também dentro da análise daquilo que você já vive hoje e do futuro, né, dessa nova lei? Essa nova lei, Grace, é um resgate que a sociedade tem para com essa política antiga escravocrata que nós resgatamos nessa oportunidade, porque a valorização da classe justamente já era para ter vindo outrora, mormente porque o trabalhador rural já conquistou a sua equiparação com o trabalhador urbano. E essa PEC, ela traz uma abrangência do artigo 7º da Constituição Federal, que o que já está em vigor com ela é também um direito da limitação da jornada de trabalho. Porque antes dessa PEC 72 de 2013, essa ampliação desses direitos, o empregado doméstico ele não tinha essa limitação da jornada. Ele trabalhava como muitas vezes... 24 sobre 24 às vezes. Exatamente. Né? E não havia controle, fiscalização absoluta, né? Exatamente. Mas alguns direitos trazidos por essa PEC carecem dessa regulamentação. E essa regulamentação já foi aprovada no Senado. Dentre esses direitos, nós temos a questão do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia hoje é facultativo para o empregador. A partir do momento que essa regulamentação passar a vigorar, esse Fundo de Garantia será obrigatório. Então, todo empregador doméstico passa a absorver esse compromisso. Vai passar a absorver esse compromisso de modo obrigatório no percentual de 8%. E uma questão interessante que essa regulamentação traz é da obrigatoriedade de se recolher também um percentual de 3,2%, como se fosse uma poupança obrigatória. Sim. Porque a gente sabe que o empregado, ele assim que acaba a ruptura do pacto laboral, a rescisão do contrato, ele vai fazer jus à multa dos 40%. Então, esses 3,2% é uma poupança obrigatória, porque a gente sabe que muito empregador... É um fundo, né? Exatamente. Para garantir até que o empregador tenha isso lá na frente para assumir, né? Exatamente. Mas se o empregado ele for dispensado por justa causa, esse valor equivalente da multa vai ser revertido para o empregador. Perfeito. Com a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, o empregado doméstico também vai fazer jus ao seguro-desemprego. Houve uma mudança, porque na Câmara Federal tinha sido votado a 5 parcelas, cada uma no valor equivalente a um salário mínimo legal. E agora no Senado houve a redução para 3 parcelas. Outro ponto interessante que essa regulamentação... Então hoje o que rege são as 3 parcelas. É, a partir do momento que entrar em vigor, porque perfeito. Vamos verificar como é que vai ficar no final. A nossa análise do Senado ainda não está bem definido. Mas que o empregado doméstico vai ter direito ao seguro-desemprego, isso é fato. Mormente porque o Fundo de Garantia vai passar a ser um recolhimento obrigatório. Mas a partir de algum período... Como está sendo agora analisado? Vai vigorar, a partir do momento que ela entrar em vigor, ela vai passar a gerir aquele contrato para frente. Então, ela não vai retroagir. Sim. A partir do momento que ela começar a vigorar, o empregador vai passar a contribuir. A fazer o recolhimento. Mas a própria regulamentação trouxe um viés mais simplificado, que vai ser uma guia simples, que o empregador vai fazer esse recolhimento de todas essas contribuições, como a Previdência, como as guias do FGTS, do INSS, todos os encargos que são devidos, vai ser feito um recolhimento numa guia simplificada. O percentual é de 20%. Mas a partir de que momento? Minha dúvida só era se, por exemplo, eu trabalhei 3 meses, daí eu quero sair, ou eu sou demitida, eu tenho direito, mesmo com esse tempo curto, ao seguro-desemprego? O seguro-desemprego, ele teve uma mudança agora, por isso, que ainda está em votação. Ainda está em votação, então, com relação da medida provisória, né? Isso. Que ela vigora, mas que precisa da sanção do Congresso. Precisa da aquiescência do Congresso. Então, essa mudança ainda está para ser discernida, se vai ser a partir de 1 ano e meio ou não. Tá, entendi. Então, a qualquer momento, hoje o que está valendo não importa se é 1 mês ou 1 ano e meio, vai ser a partir de 1 ano e meio, né? Tá.
Vai ser a partir de 1 ano e meio. Ok. Isso. Mas outro ponto que é super interessante com essa regulamentação é também do reconhecimento do adicional noturno, porque a gente sabe que o empregado doméstico, ele não tinha essa limitação, a questão da limitação da jornada e também essa diferença, se o trabalho é diurno, se o trabalho é noturno. É porque está ali do lado, né? Exatamente, mas o trabalho noturno, ele é aquele exercido das 22 às 5 horas da manhã, mas a hora noturna é diferente, Grace. Ela é contada a hora com 52 minutos e meio. Então, se a gente for computar esse horário noturno, eles são 8 horas, por conta dessa hora ficta noturna. Sim. E o percentual do pagamento é da hora normal, acrescido do valor do percentual de 20%. Sim. Que é diferente o cálculo das 22 horas. Exatamente. Outro ponto também é o salário família, que é um benefício que todo trabalhador recebe e não tem essa regulamentação para o empregado doméstico. Então vamos chamar agora o intervalo, porque tem muito assunto ainda para rolar. Hoje estamos conversando sobre direito trabalhista com a advogada Janine Prado. Já falamos sobre o projeto da lei das terceirizações e sobre a PEC das domésticas. No próximo bloco vamos falar sobre o assunto. Não saia daí, voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com Você Vale na TV. A nossa pauta de hoje é Direito do Trabalho. Para falar sobre o tema, convidamos uma especialista no assunto, a advogada trabalhista Janine Prado. Nesse bloco, vamos falar um pouco mais sobre a PEC das domésticas e abordaremos o tema mediação e arbitragem. Você sabe o que é? Fica com a gente que descobriremos juntos. Janine, voltando a falar sobre a PEC dos domésticos, você estava tentando concluir aqui um pensamento que é importante para o nosso telespectador. Salário família, isso. Que é um percentual que é pago para o trabalhador que tem um filho até 14 anos. E é uma variação pela quantidade de filho e vai decorrer do valor do salário. Então, é um ganho que o empregado doméstico já fazia jus há muito tempo. E somente agora que veio esse reconhecimento, porque a gente sabe que é uma categoria sofrida. Que deveria ter sido um processo natural, mas infelizmente tem que estar regido pela lei para ser cumprido, não? Exatamente. Outro ponto é do seguro acidente, que é no percentual de 0,8%, mas que vai englobar aquela carga que nós falamos anteriormente, que é do percentual total de 20%. O que o empregador vai ser onerado é de 20% da remuneração que é paga ao trabalhador. A mediação e a arbitragem no âmbito da justiça vem crescendo bastante. Como, Janine, que tem sido, na verdade, trabalhado essa nova modalidade, vamos dizer, que a gente não precise tanto do judiciário? Grace, a menina dos olhos do Poder Judiciário hoje, a grande vedete, é essa colocação das partes como protagonistas. Sim. Para que elas resolvam, elas restaurem essa condição perdida. É uma forma alternativa de solução pacífica dos conflitos. E de celeridade também. E de celeridade, que vai desafogar o Poder Judiciário. Essa semana, o Poder Judiciário lançou a Justiça Restaurativa, que nada mais é do que essa forma alternativa de solução pacífica dos conflitos, colocando as partes, visando a restaurar, mas desde que o direito ele seja patrimonial disponível. É uma questão super interessante. Concreto, exatamente. E o interessante é que essa forma de pacificação extrajudicial que nós encontramos através de conciliação é que as partes elas vão buscar resolver as suas lides de maneira a retornarem a um estado qual, a um estado perdido, a uma situação que foi deixada lá para trás. Mas no caso da mediação, o mediador é aquela pessoa que vem a lançar propostas para que as partes cheguem a um bom entendimento, cheguem à sua paz, conquistem essa paz que é tão buscada por todos nós. Sem dúvida. Mas no caso da arbitragem, o árbitro é aquele terceiro que é escolhido livremente pelas partes e ele vai discernir a questão, vai discernir a lide,
vai dizer quem é que está certo, quem é que está errado. Ele não precisa ser uma pessoa tecnicamente com conhecimentos jurídicos. Essa pessoa, ele basta ser da confiança e da escolha das partes. O Poder Judiciário, a legislação, me perdoe, a legislação já tem esse reconhecimento da lei da arbitragem. E esse árbitro, ele vai poder discernir ou de acordo com a questão de modo técnico ou levando em consideração ao critério que ele acha de justiça. Ele pode também, Grace, discernir a questão levando em consideração propostas. Uma parte lança uma proposta, a outra parte lança outra proposta e ele vai se vincular a uma das duas propostas. Ele não vai poder lançar uma proposta intermediária. Então, ele vai verificar esses critérios, se dá aquela situação, levando em consideração o caso. A questão... Eu ia perguntar, e como julgar tendência? Questão tendenciosa, enfim, quando você... Mas, em suma, veja bem, esse árbitro, a justiça reconhece a validade dessa decisão, inclusive quem opta por esse meio de se decidir, de se chegar a um acordo, a justiça não reconhece a possibilidade de se ir buscar o Poder Judiciário, o acesso à ordem jurídica justa, para se questionar essa situação, se é justa ou não, salvo se houver algum vício dessa decisão. Isso sim. Ok. Então, na Justiça do Trabalho, mediação hoje é corriqueiro. Pelo viés coletivo, é muito fomentado na Justiça do Trabalho a conciliação, mediação. A mediação, porque no viés coletivo nós temos a categoria dos empregados representada pelo sindicato. E a categoria dos empregadores também, ou pelos próprios empregadores, ou também representada pelo seu sindicato. Daí, eles ficarão em par e passo com a paridade das armas. Eles vão poder discernir, eles vão poder criar leis, inclusive para vigorar no contrato, como acontece como o acordo coletivo, a convenção coletiva. Agora, no setor individual, não. No setor individual, jamais vai ser diferente, porque o direito entende como não disponível por conta dessa questão da subordinação, por conta dessa questão social. E o empregador não vai poder fazer esse ajuste no sentido de impedir que o empregado, posteriormente, vá buscar o acesso à ordem jurídica justa para se analisar se realmente os direitos que ele tem, se foram recebidos ou não. Ok. Daí, com certeza. Agora, me fala, você como advogada trabalhista, como se avalia a Justiça do Trabalho hoje em nosso estado? A nossa Justiça do Trabalho é uma justiça muito célere. Agora nós temos o processo judicial eletrônico, que nos permite uma maior acessibilidade, trâmites menos formais, porque nós podemos acessá-lo de casa. Nós temos uma justiça muito célere, o molde muito pioneira. Facilitou bastante, né? Facilitou, com certeza. Mas hoje um progresso. Vocês se consideram um modelo de gestão? A Justiça do Trabalho sempre foi pioneira nesses aspectos. Agora, o sistema do PJE, ele é um sistema que ele só acessa mediante o certificado digital e é um sistema muito seguro, que está sendo muito utilizado e é um sistema nacional. Tá. É um sistema muito seguro, é um padrão nacional e que veio para modernizar, né? E a gente tem que caminhar para frente, porque nós vivemos nesse mundo virtual, sim, tecnológico, e essa virtualização de processos causou um certo impacto no começo, mas hoje já muito bem com... já foi super assimilado. Ah, mas que bom! Já faz parte, né, da essência do trabalho. Isso. Agora, para concluir, Janine, eu queria muito saber, por que você, Janine, vale? Grace, eu acredito que eu valho porque eu tenho a minha família como base, como pilar da minha vida. Eu tenho os ensinamentos dos meus pais, dos meus avós. Eu procuro transmitir esses ensinamentos para as minhas filhas. Eu tenho uma vida profissional pautada na ética, na boa-fé, na hombridade,
na lealdade, sempre norteada nos bons costumes, na transparência. Eu acredito que o advogado é um instrumento da democracia, é um exercício, é uma oportunidade do exercício de cidadania. Eu acredito que vale a pena a gente ser honesto, a gente ter dignidade, a gente agir sempre da melhor forma possível. Eu acredito nas instituições, eu acredito na justiça. Eu sou uma pessoa aguerrida, luto pelos meus ideais e cumpro a minha parte. Eu acredito que é por isso que eu valho. E muito, porque seus valores são ricos, são valores que diferenciam você, com certeza, na sua atividade e na sua vida pessoal, sem dúvida alguma. Por isso você está aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Janine. Imagina, a gente que agradece. Foi muito bom ter você aqui e a casa é sua. Volte sempre. Bom, hoje conversamos com a advogada Janine Prado sobre direito do trabalho. Se você se interessa pelo assunto e perdeu a entrevista, não se preocupe. Você pode revê-la pelo portal a8se.com ou pelo nosso canal no YouTube. E para saber tudo sobre o programa, siga-nos nas mídias sociais. Temos a fanpage no Facebook e o perfil no Instagram. Os endereços aparecem aqui no vídeo. Além disso, temos o nosso site, vocevale.com.br. O Você Vale na TV fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Até lá!